Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, certo? Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas, eu sou professor de ciências, certo? Hoje é sexta-feira, dia 5/3, né? De, do mês 3 de 2021. Estou falando aqui com o nono ano. Então, antes de começar a aula, a gente vai revisar um pouco sobre as coisas que a gente viu na semana passada, certo? A gente estudou um pouco sobre a matéria, a gente viu que tudo é matéria, tudo que ocupa lugar no espaço é considerado matéria, certo? E a matéria pode estar de três formas, de três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? A gente viu as características de cada propriedade dessa. Da forma sólida, as moléculas estão juntas e elas não têm espaços vazios entre elas. Elas não podem ser comprimidas, certo? Ou seja, elas são incomprensíveis, que não são comprimidas. O segundo foi a forma líquida. A segunda forma foi a forma líquida, como por exemplo a água e outros líquidos aí, diversos, que têm as suas moléculas mais ou menos juntas, tem um volume inalterado, entretanto sua forma pode ser mudada. E o terceiro foi a forma gasosa, que eu falei que as moléculas elas vão ter um grande grau de liberdade, ou seja, elas vão ficar se espalhando por aí, podem sofrer alterações tanto de volume quanto da sua forma, certo? E a gente viu também que entre esses três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, podem mudar de um para outro, o conteúdo chamado de mudança de estados físicos da matéria. A gente viu que do sólido para o líquido é fusão e do líquido para o gasoso, vaporização. Já do gasoso para o líquido, condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. E se passar direto do sólido para o gasoso, como é que é o nome? Isso mesmo, sublimação, certo? E a gente viu as características de cada um. A gente viu também outras propriedades da matéria, como a massa, peso e densidade, certo? E na aula passada, a gente detalhou um pouco mais sobre a diferença entre matéria e energia. E a gente viu que matéria, um conceito mais abrangente, é o seguinte, que é qualquer coisa com existência física e real, certo? Sendo a matéria, na sua base, as substâncias por qual os objetos são feitos. Já a energia é tudo aquilo que não é matéria e é coisas que a gente pode mais sentir, certo? Com exceção do vento. A gente pode sentir o vento, mas o vento é matéria. Mas a energia, o tempo, tudo isso são energias, certo? E a gente tem energia na forma de som, de luz, de temperatura e etc. A gente viu também a diferença entre os dois tipos de grandeza. As grandezas primitivas, aquelas que podem ser definidas como velocidade e massa, e as não primitivas, aquelas que não podem ser definidas como tempo e etc. Certo? Aí a gente começou a estudar um pouco sobre os átomos e as moléculas. A gente viu que a palavra átomo, o A do átomo, é de negação. E o tomo é de parte, ou seja, o átomo é considerado a não parte da matéria. Ele era considerado lá pelos gregos que criaram esse nome, Leucipo e Demócrito. Entretanto, isso não é verdade. O átomo, na verdade, é que constitui a matéria, certo? E a junção de átomos, a gente viu que formam substâncias, como a água é uma substância, formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí depois disso a gente viu como medir a matéria. A gente viu que pode medir através de massa. A massa é a medição de qualquer quantidade da matéria presente no corpo. O seu peso é a quantidade de matéria que você tem no seu corpo, certo? Que a gente vai falar, vou medir o peso na balança, só que eu disse na aula passada que é um termo errado. O correto é, vou medir minha massa na balança. Por quê? O peso, ele é referente à matéria que você tem versus a quantidade de gravidade que a atmosfera está colocando no seu corpo. Já
A massa não, a massa é o quanto você tem de matéria no corpo, certo? E a gente viu que corpo é uma porção limitada de matéria e objeto é um corpo utilizado como um utensílio. E por último, a gente viu um pouco sobre sistemas, que um sistema é qualquer porção limitada da matéria e ele pode ser de três formas. Ele pode ser aberto, quando ele vai trocar matéria e energia. Ele pode ser fechado, quando ele não troca matéria, mas troca energia. Ou ele pode ser isolado, quando ele não troca nem matéria nem energia, certo? E na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre os três grupos de propriedades da matéria, certo? Vamos lá? Então, gente, dando continuidade aqui à aula, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as propriedades da matéria, certo? Essa aula é um pouco extensa, cheia de nomes difíceis, certo? Então, é importante que vocês anotem tudo que eu vou escrever aqui na lousa digital. Anotem aí no caderno de vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Para vocês terem um melhor aproveitamento da aula, é necessário que vocês assistam essa aula em algum local silencioso, certo? Com pouco barulho. Então, o que é uma propriedade da matéria? A propriedade é tudo aquilo referente às características da matéria que podem ser divididas em três grupos, certo? O primeiro grupo são as características gerais. Então, nós temos as propriedades da matéria geral, que diz respeito a toda a matéria, certo? E quais são as propriedades gerais? Massa, por exemplo, é uma propriedade geral. A massa, como eu falei, é referente à quantidade de matéria no nosso corpo. Quem a gente tem mais de propriedade geral? A gente vai ter a impenetrabilidade. O que é a impenetrabilidade? Aquele velho ditado: dois corpos não ocupam o mesmo lugar, certo? Indestrutibilidade. Indestrutibilidade. A gente tem volume, extensão, a gente vai ter divisibilidade. Compressibilidade. Inércia. Elasticidade. E por último, descontinuidade.
Ó, lembrando que é de grande importância que vocês copiem, certo? Eu vou fazer aqui um resumo para ficar na forma mais simples possível. Entretanto, não é um conteúdo simples, certo? É um conteúdo bem difícil. E para isso é importante que vocês prestem bastante atenção, certo? Na aula. Se vocês quiserem depois, é só me pedir esse resumo aqui que eu faço durante a aula, certo? Que eu posso baixar e passar para vocês. Ou vocês podem aí copiar no caderno de vocês, certo? Então a gente tem massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade e descontinuidade. Ó, a massa, como eu tinha falado, é o quanto a gente tem de matéria no nosso corpo, em um determinado espaço, certo? A impenetrabilidade significa que dois corpos não vão ocupar o mesmo local. A indestrutibilidade é que quando chega um momento, a matéria não pode ser mais destruída. O volume é o quanto a matéria ocupa no espaço e a extensão é até onde essa matéria vai. Divisibilidade é que a matéria pode ser dividida. Compressibilidade é que a matéria pode ser comprimida ou não, como a gente viu no caso dos sólidos. Inércia é que a matéria ela vai tender a ficar parada ou em movimento de acordo com a situação anterior. Como assim? Se você está parado, seu corpo vai tender a ficar parado. Entretanto, se você estiver em movimento, seu corpo tende a ir em movimento. Que é um exemplo disso quando vocês estão no carro e o pai ou a mãe de vocês freia. Vocês não vão com ele, mas o cinto de segurança, que eu creio que vocês usem, ele não trava, ele para com que você faça esse movimento para frente. Por quê? Seu corpo, na verdade, ele não estava parado, ele estava em movimento dentro do carro, certo? Mas aí quando o carro freou, seu corpo tendeu a continuar em movimento, por isso que ele é jogado para frente, ou em carro ou em ônibus. Descontinuidade é que toda a matéria vai ter espaços entre ela, certo? Por menor que seja. Dando continuidade à aula, agora a gente vai ver as propriedades da matéria, certo? A gente vai ter massa, que é o quanto você tem de matéria num determinado espaço. Impenetrabilidade, que é o princípio que dois corpos não vão ocupar o mesmo local, certo? Indestrutibilidade, que a matéria não pode ser destruída até um certo ponto. Você vai quebrando a matéria, aí chega um ponto que ela não pode mais ser destruída. O volume, que é o quanto de matéria você tem em expansão, e a extensão é até onde a matéria vai. Já a divisibilidade é a propriedade da matéria dos corpos poderem se dividir. E a compressibilidade de poder ocorrer compressão. Já a inércia é a propriedade da matéria de continuar no estado em que está. Como assim? Se você está parado, a inércia tende a lhe deixar parado. Já se você está em movimento, a inércia vai fazer com que você continue em movimento. Então, e o volume, o quanto a matéria está no espaço, a extensão até onde ela vai e a divisibilidade, que ela pode ser dividida. A compressibilidade, que ela pode ser comprimida,
A inércia, como eu estava falando, que ela continua da mesma forma anterior. Se ela está parada, ela tende a ficar parada, certo? Então você precisa de energia para poder fazer com que seu corpo ou objeto se movimente. E se ela está em movimento, quando o movimento para, o corpo é jogado para frente, porque ele tende a continuar em movimento, certo? Elasticidade é como a máscara, que pode se esticar. E descontinuidade é que a matéria sempre vai ter espaços entre elas, certo? Agora, a gente vai ver uma outra característica da matéria, que é referente às funções, certo? Funcionalidade. Certo? As propriedades da matéria relacionadas à funcionalidade. Como assim funcionalidade? Vão ter três. A função que a matéria vai realizar, certo? E ela pode ser de três formas. A matéria pode ser ácida, básica pode ser um sal, certo? As principais características da funcionalidade da matéria são referentes a estas três características. Que a matéria pode ser ácida, básica ou sal e salgada, certo? Certo? A funcionalidade da matéria pode ser ácida. Quando ela for corrosiva, tudo que vai destruir, vai corroer as estruturas são consideradas ácidas. E tudo que não corrói, mas é um pouco adstringente, são consideradas básicas. Já as coisas que não fazem nem parte desse grupo, nem corrói, nem são adstringentes, são as salgadas ou os sais, certo? E por último, a gente vai ter as propriedades específicas, certo? Referente às propriedades específicas da matéria, certo? As propriedades específicas, elas vão dar a diferenciação da matéria, ou seja, a matéria ela vai se diferenciar em vários produtos, por exemplo, um mouse e uma máscara. Não tem nenhuma semelhança, né? As semelhanças na questão da matéria que elas possuem, das suas características, são referentes às propriedades gerais. Já as características exclusivas, como por exemplo cor, textura, cheiro, aroma e etc., são referentes a propriedades específicas da matéria. Vamos ver quais são? A gente tem fusão, fusão. O que é que vai ser a fusão? Que é a passagem do estado sólido para o
líquido, certo? A gente vai ter a solidificação. O que é a solidificação? A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido, certo? A ebulição, que é a passagem do estado condensação, também é uma propriedade específica, certo? O que vai ser a condensação? Vai ser a passagem do estado a gente vai ter a densidade. O que é a densidade? A relação entre massa e volume dureza solubilidade condutividade e magnetismo. Certo? Certo? Então a gente tem aqui as propriedades específicas. As propriedades específicas, fusão, que vai ser a passagem do estado sólido para o líquido. Solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma relativamente rápida, porque vocês sabem que a passagem do estado líquido para o gasoso, o nome correto é vaporização e pode ocorrer de 3 formas. Quem é que lembra? Calefação, ebulição, como está escrito, e evaporização, certo? E a diferença entre elas é a velocidade, sendo que a evaporização é a mais lenta, a ebulição é de tempo médio e a calefação é instantânea. A gente vai ter a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, a densidade, que é a relação entre massa e volume, a dureza, que é o quanto o material pode ser duro ou mole, a solubilidade, que é o quanto ele pode ser solúvel em água, assim como o sal e açúcar, por exemplo,
que são extremamente solúveis em água, quando você coloca, você mexe e eles desaparecem. A condutividade, que é o quanto aquele material pode conduzir dois tipos de energia: energia térmica, que é a temperatura, e energia elétrica. O magnetismo, que é o quanto aquele material pode atrair ou repelir, metais, etc. Certo? Então, a gente está falando aqui sobre propriedades específicas da matéria. A fusão vai dar a passagem do estado sólido para o líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. A ebulição, a passagem do estado líquido para o gasoso de forma relativamente rápida. Vocês lembram que eu comentei que a passagem do estado líquido para o gasoso ocorre de três formas, certo? A gente tem a evaporização, que ocorre em rios e mares de forma lenta. A gente tem a ebulição, que é, por exemplo, quando você coloca água numa panela, por exemplo, para esquentar a água, e aí começa a soltar aquele vapor, que é de tempo médio. E a calefação, que é o terceiro, que é de forma instantânea, certo? O material já passa de forma instantânea do estado sólido para o gasoso. Do estado líquido para o gasoso. E a condensação é a passagem do estado gasoso para o líquido. A densidade vai ser a relação entre massa e volume. E a dureza vai dizer o quanto o material pode ser duro ou não. A solubilidade vai dizer o como o material pode ser solúvel perante a água. Como assim solúvel? Quando você bota sal ou açúcar no líquido e você mistura e ele desaparece, significa que ele é solúvel. Mas, por exemplo, se você botar areia no líquido, mesmo que você mexa, ele não vai desaparecer. Então, ele é insolúvel, certo? Já a condutividade é a capacidade da matéria de poder conduzir duas coisas principalmente: temperatura ou calor, certo? Temperatura e eletricidade. Aí a temperatura é o grau de agitação das moléculas e o calor é como ele vai passar de um local para o outro, certo? E a eletricidade é a movimentação das correntes elétricas a partir dos materiais, certo? Essa propriedade aqui, condutividade, pode ser de dois tipos: condutividade térmica e condutividade elétrica. Os metais, por exemplo, são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos, como alumínio, níquel, bronze, etc. Mas outros materiais, como o plástico, são bons condutores térmicos, mas péssimos condutores elétricos, certo? Vou botar aqui também para vocês escreverem. Condutividade pode ser elétrica ou térmica, certo? A condutividade pode ser elétrica ou térmica. E o magnetismo, certo? Que é a relação que pode ocorrer de atração e de repulsão dos materiais. Vamos fazer uma revisão rápida de tudo que a gente viu na aula. Então, a gente começou estudando as propriedades da matéria, todas as características que a matéria possui. A gente começou vendo um pouco sobre as propriedades gerais. A gente viu um pouco sobre massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade, descontinuidade e o espaço e a descontinuidade é o espaço entre a matéria. A gente viu a funcionalidade, que possui três classes mais comuns, que é quando é ácido, que são propriedades corrosivas, básicas, quando não são corrosivas, certo? E salgadas, quando nem são ácidas e nem são básicas, são sal ou salgadas, certo? E a gente viu as propriedades específicas. A primeira foi a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. A ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma relativamente rápida. A condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. E a densidade, que é a relação entre massa e volume. Depois a gente viu dureza, que é quanto o material pode ser duro ou não. A gente viu condutividade, que ele pode ser tanto para a parte elétrica quanto para a parte térmica.
E o magnetismo, que é referente à propriedade de alguns materiais, como ímãs, de poderem atrair outros ímãs ou alguns metais, certo? Então, gente, a aula de hoje acaba por aqui. Queria deixar um forte abraço para vocês e até mais.